Olá pessoal, desejo uma boa tarde a todos vocês. Espero que todos estejam confortáveis para que a gente transmita essa palestra online sobre o exclusivo sistema de solução completa da Pioneer. Um pouco antes de entrar no detalhamento da apresentação, gostaria de lembrá-los que até o final da apresentação, após o final da apresentação, nós teremos um tempo disponível para responder as perguntas. E aproveite que durante a apresentação vocês já podem ir formulando as suas questões e postando para que elas sejam respondidas posteriormente ao final da apresentação. Meu nome é Rafael Seleme, quero agradecer mais uma vez a participação de todos e espero que a gente tenha um bom tempo aqui para discutir um pouco mais sobre o sistema de solução completa da Pioneer. A Pioneer completa no ano de 2010 38 anos de operação aqui no Brasil. E ao longo dessa trajetória, nesses 38 anos de história no Brasil, a empresa conquistou uma série de pontos importantes, foi reconhecida por alguns pontos bastante importantes ao longo do tempo, entre eles a comercialização de sementes, de sacos de sementes em 60 mil sementes. Antigamente se comercializava por peso, hoje nós trabalhamos com sacarias com 60 mil sementes, também desenvolvemos a tecnologia do disco rampado e uma série de outros acontecimentos ao longo desse tempo. E por isso a empresa ela é reconhecida como uma empresa líder e principalmente com uma postura bastante técnica que atende às expectativas dos seus produtores. Esse ano, no ano de 2010, nós estamos lançando o exclusivo sistema de solução completa, que representa o que de melhor a empresa pode oferecer do ponto de vista de produtos, tecnologias e serviços. E isso só é possível graças às nossas sementes, ou seja, nós entendemos que a melhor forma que a empresa tem de veicular toda essa tecnologia é através de suas sementes. Então, mais do que nunca, a semente ela realmente passou a ter um peso bastante importante, ela recebeu um destaque bastante importante e passa a ser realmente o veículo de maior tecnologia. E com isso nós temos então o sistema de solução completa sendo ofertado a partir dessa safra para os nossos clientes. Nós vamos conversar aqui mais detalhadamente de que maneira esse processo acontece. Vocês vão poder entender até o final da apresentação como o sistema de solução completa pode contribuir para o negócio dos senhores. Então, inicialmente, nós temos aqui um mapa que vocês podem observar sobre a forma como a Pioneer faz o seu desenvolvimento em termos de pesquisa. Inicialmente, a gente tem um processo de caracterização bastante importante e necessário para fazer aqui no Brasil, uma vez que nós temos diversas regiões com diversas características bastante específicas e que requer um trabalho de pesquisa específico para cada região dela. No caso do mapa, nós temos a nossa estrutura de pesquisa caracterizada para 4 zonas ambientais homogêneas, entre elas a Zona Sul, ou seja, a região sul do país. Nós temos uma região centro-alto, que é caracterizada pela cor um pouco mais escura no mapa. Nós temos uma região centro-baixo, uma região que compreende altitudes abaixo de 700 metros, e temos também um ambiente de safrinha com as suas particularidades. E para cada um desses ambientes, nós temos uma estação ou um grupo de estações de pesquisa que faz toda a parte de seleção e desenvolvimento das linhagens e híbridos para que seja para atender essas necessidades específicas dos clientes. A exemplo da região sul, nós temos uma estação de pesquisa situada no município de Passo Fundo, que tem como foco o desenvolvimento de linhagens e híbridos de alto potencial produtivo e com uma certa precocidade. Quando nós olhamos as regiões do Brasil Central, nós temos uma estação de pesquisa localizada na região de Formosa, Distrito Federal, Brasília, que tem como foco desenvolver produtos para a região Centro-Alto, que é uma região bastante específica e tem algumas necessidades, como, por exemplo, a tolerância a algumas doenças, a exemplo da região alta de Minas Gerais, com os problemas de falsfera, então existe um foco específico para esse tipo de ambiente. Na região Centro-Baixo, o desafio são as altas temperaturas e as estiagens que eventualmente ocorrem, ou mesmo também o problema de ferrugem polissória que eventualmente aconteça. Então existe todo um direcionamento das estações conforme a necessidade de cada região.
E é com base nesse trabalho que nós desenvolvemos as nossas sementes. É através dessa boa caracterização do ambiente, entendendo as necessidades dos nossos clientes, que nós desenvolvemos a tecnologia dentro das sementes. Nesse próximo slide que vocês podem observar, ele retrata em números exatamente o que eu acabei de conversar com vocês. Se vocês olharem os dados da safra de 1992-1993, eu agrupei os principais híbridos comercializados naquele ano e fiz uma sumarização dos dados de lavouras comerciais, onde, na média, esses 6 produtos representaram aproximadamente 130 sacas por hectare. Observem que, 13 anos depois, com todo esse direcionamento mais segmentado, olhando ambiente por ambiente, atendendo às necessidades específicas, os produtos originados ao longo desses 13 anos, como exemplo a safra 2006-2007, representam o avanço em termos genéticos, o ganho genético que os produtores tiveram oriundo dos programas de melhoramento de milho. Ao longo desses 13 anos, se nós olharmos os dados, ao longo desses 13 anos, os produtos que foram lançados nos últimos anos representaram um ganho de mais de 50 sacas por hectare, ou seja, ao longo dos 13 anos, isso significa um ganho real médio de produtividade na ordem de 4,4 sacas por hectare ano. Então, realmente, a pesquisa vem dando a sua contribuição ao longo do tempo para que os produtores obtenham produtos de melhor potencial produtivo. Outro ponto interessante desse slide é olhar a variabilidade do resultado comparando as duas diferentes safras. Na safra 92-93, existe uma variação entre o primeiro híbrido e o sexto, em termos de rendimento, de mais de 20 sacas por hectare. Quando você faz a mesma observação para a safra 2006-2007, vocês vão observar que a variação é muito pequena, ou seja, aproximadamente 3 sacas por hectare. Então, o resumo desse slide, o que ele nos diz? Ele nos diz que, ao longo dos anos, houve um incremento de produtividade oriundo desses programas e, principalmente, que os produtos avançados ao longo do tempo estão mais estáveis, eles são mais estáveis, o que garante uma melhor performance no campo para o nosso produtor. Nesse próximo slide, seguindo o raciocínio do desenvolvimento de híbridos na pesquisa, mais do que desenvolver um bom híbrido ou um portfólio de híbridos, mais importante do que isso é a forma como você posiciona o seu produto. Em 1997, nós desenvolvemos o conceito do sistema de combinação de híbridos. E o que isso significa? Basicamente, é trabalhar de forma bastante estável, procurando trabalhar com médias de produtividade, pensando em estabilidade e segurança, realizando o plantio de 1, 2 ou mais híbridos na mesma área. O que a gente busca com isso, na verdade, é complementar as diferentes características entre os híbridos, de acordo com as necessidades dos clientes, para que ele tenha uma estabilidade produtiva maior. Como exemplo prático, eu fiz uma análise peguei hipoteticamente aqui a região sul, considerando um dos principais híbridos comercializados no Brasil, o 30F53, e fiz uma análise para mostrar para vocês a importância do uso da combinação de híbridos como estratégia de diluição de risco para que o produtor tenha mais estabilidade. O gráfico mostra o seguinte: na coluna em azul, nós temos os dados de produtividade de produtores que usaram apenas o 30F53 na sua lavoura. E a coluna em vermelho representa os dados de produtividade dos produtores que usaram um sistema de combinação de híbridos proposto para aquele ambiente, como, por exemplo, 30F36, 30F53 e 30R50. E ao longo dos anos, o que a gente observa? Que, na média, os produtores que trabalharam com o sistema de combinação tiveram, ao longo dos 4 anos avaliados, uma estabilidade produtiva maior. Esse é o grande benefício da combinação de híbridos e da forma inteligente que a gente posiciona os híbridos no mercado. Um outro ponto importante dentro da parte de genética e que representa as nossas sementes, nós temos, com as modernas ferramentas que existem hoje para se fazer seleção de híbridos, nós estamos trabalhando com uma ferramenta chamada marcadores moleculares. Essa ferramenta ela tem um valor muito grande para os programas de melhoramento,
Porque ela permite selecionar com bastante precisão e de forma rápida genes ou características de interesse para os programas de melhoramento. Em rápidas palavras, o que a gente pode dizer do uso do marcador é que eu não preciso mais fazer seleção para algumas doenças, por exemplo, que são características rápidas e fáceis de serem observadas. Eu não dependo mais de uma condição ambiental e de um hospedeiro, uma doença presente, para fazer a seleção. Até bem pouco tempo atrás, a seleção de qualquer variedade, de qualquer híbrido, era feita, por exemplo, para doenças, ela é feita em lugares específicos, mas obviamente depende de que haja uma condição ambiental favorável para que a doença ocorra. Ou seja, a seleção era feita visualmente. Hoje, com essa moderna técnica que é o uso dos marcadores moleculares, eu não dependo mais do ambiente para fazer a seleção. Em outras palavras, nesse slide, ele retrata exatamente o que eu quero dizer para vocês. Até bem pouco tempo atrás, a seleção era visual e dependia das condições de ambiente para que ela ocorresse. Hoje, com o uso da ferramenta do marcador molecular, boa parte das seleções para algumas doenças específicas, como ferrugem polissora, por exemplo, ela é feita hoje através dessa ferramenta. Ou seja, eu com apenas uma análise do tecido da planta, ou seja, um teste, um exame de DNA, a gente consegue então determinar se aquela variedade, se aquele híbrido, se aquela linhagem possui a característica de interesse. Então isso, em termos práticos, qual é o resultado disso para o nosso usuário final, o nosso cliente ou você produtor? Nós temos a certeza que o produto que nós estamos colocando no mercado realmente apresenta a característica de tolerância às doenças para que foram selecionadas. Esse é o grande benefício para o produtor. Então ele tem muita segurança naquele material que ele está adquirindo para fazer o plantio na sua lavoura. Em termos práticos, coloquei esse slide para que vocês observem qual é o produto final da utilização do uso de marcador molecular dentro de um programa de pesquisa. A folha à direita de vocês na foto é um híbrido que apresenta uma susceptibilidade à ferrugem polissora e, através da utilização do marcador molecular, a folha à esquerda, como vocês estão vendo, é o material tolerante. Ele, então, é exatamente o mesmo híbrido, onde foi inserida a característica que confere resistência à ferrugem, e esse é o produto final, ou seja, uma planta bastante estável, bastante segura, com todas as condições de expressar o seu potencial produtivo. Aqui, numa outra foto, nós temos à esquerda um material suscetível, também à ferrugem polissora, numa situação de pressão bastante elevada, como foi o exemplo na safra passada, e à sua direita, então, o mesmo híbrido tolerante, com uma performance muito boa em termos de resultado a campo. Então, um material extremamente sadio e conseguindo se desenvolver na sua plenitude. Da mesma forma, vocês observem nesse próximo slide o efeito, então, da redução da área foliar causada pela doença, no caso das fotos, a ferrugem polissora, e o impacto, né, que a doença causa na abertura de patógenos oportunistas, como, por exemplo, a antracnose. Uma vez que eu tenho redução da área foliar, quer seja por granizo, geada, ou no caso, como foi apresentado, no caso das doenças, a planta vai buscar reserva no como para atender o enchimento de grãos e, obviamente, fica uma planta muito mais vulnerável aos problemas de acamamento e quebramento. Então, essa é uma foto aí mostrando o efeito, então, da ferrugem e o efeito indireto no como pela redução da área foliar ativa. E, obviamente, isso vai ter um impacto grande nas espigas, é o que vocês podem ver. À esquerda da fotografia de vocês, existe a espiga oriunda do cultivo que sofreu o ataque da ferrugem e, ao lado, o mesmo híbrido tolerante, expressando, então, uma espiga com todo o seu potencial produtivo. Em termos práticos, se vocês observarem o próximo slide, nós medimos o efeito dessa tecnologia e o resultado em relação à safra passada, de todos os campos avaliados, em média, mostraram o seguinte: a utilização da ferramenta de marcador molecular nos programas de melhoramento, específicos no caso para a seleção de plantas com tolerância à ferrugem polissora,
para a safra do ano passado, representou um ganho de 15 sacas por hectare. Quer dizer, é um resultado fantástico e com certeza um produto muito mais seguro para que o produtor tenha bastante segurança e estabilidade produtiva em suas lavouras. Posto isso, nós vimos então a primeira parte, que é a parte que nós consideramos como sendo o chassis, que são a base de criação de uma variedade, de um híbrido, de uma cultivar, que são as sementes, ou seja, todo o germoplasma como um todo. E adicionando valor a essa semente, entram os próximos componentes do sistema de solução completa, que são a biotecnologia, e depois nós vamos entrar um pouquinho na parte de serviço. Então essa foi a primeira parte, a parte de genética, que a gente considera como sendo o chassis dentro de uma estrutura produtiva. Muito bem. Eu vou passar esse slide aqui e vou entrar então na parte de biotecnologia. Na parte específica de biotecnologia, basicamente a gente está falando de milho BT, ou seja, é um milho que oferece tolerância às principais lagartas que atacam a cultura do milho. Também existem eventos de resistência a herbicidas, a exemplo da tecnologia Roundup Ready, ou mesmo da tecnologia Herculex, que oferece a tolerância aos herbicidas à base de glufosinato de amônia. Basicamente são esses eventos que estão disponíveis hoje no mercado. Da biotecnologia, o que a gente vem observando é que realmente o Brasil tem uma taxa de adoção bastante elevada e isso ocorreu num período de tempo bastante curto. Então, para nós é uma mensagem muito clara de que realmente a biotecnologia, ou principalmente a tecnologia do milho BT, ela tem uma demanda muito grande, uma vez que esta praga, a lagarta do cartucho, realmente elas causam um impacto em termos de produtividade e realmente é difícil de se realizar o controle até então no modelo convencional. De biotecnologia, eu quero direcionar nossa apresentação para o evento que nós consideramos como sendo o evento atualmente disponível no mercado como sendo a melhor tecnologia de milho BT, que é a tecnologia Herculex. E por que a gente diz que a tecnologia Herculex realmente é o melhor BT? Por que a gente promociona e procura explicar isso para vocês nos dias de campus, nos nossos eventos? Se vocês observarem a tabela, ela contém um resumo em relação às pragas-alvo, o quanto a tecnologia Herculex é eficiente no controle das principais lagartas. Então nós temos listado nessa tabela as 5 principais lagartas que atacam a cultura do milho, entre elas a broca da cana, a lagarta do cartucho, temos também lagarta elasmo, a lagarta rosca e também a lagarta da espiga. E observem que para cada uma dessas pragas, nós, através de uma série de ensaios e trabalhos de caracterização do evento, nas condições de Brasil, ofertamos e promocionamos a tecnologia Herculex da seguinte maneira. Para a broca da cana-de-açúcar, para a lagarta do cartucho e lagarta elasmo, a tecnologia Herculex oferece controle, ela é posicionada no mercado como sendo um evento de controle. Quando eu falo controle, estou falando de quê? Estou falando de uma tecnologia que nos ensaios, na média das avaliações, tem mostrado eficiência acima de 90% a 95%. Isso é muito forte e isso realmente caracteriza um evento de controle. No caso da lagarta rosca, vocês observem que nós posicionamos a tecnologia como um evento de supressão. Por que isso? Apesar dos resultados que a gente encontrou terem mostrado um excelente controle, um controle relativamente moderado, se observa que o controle da lagarta rosca ele varia entre 70% a 90%. Então, dessa forma, a gente posiciona como um evento de supressão. Da mesma forma, no caso da lagarta da espiga, os controles oscilam entre 40% e 60% e dessa forma também é veiculado como um evento de supressão. Um ponto importante que eu quero destacar no caso específico da lagarta rosca é que, apesar de ser um evento de supressão, se nós imaginarmos que os ensaios mostram um controle entre 70% e 90%, realmente a tecnologia Herculex é disparado o melhor método de controle para essa praga. No mercado, realmente, assim, as opções disponíveis de manejo para a lagarta rosca, isoladamente, elas ficam bem aquém. Realmente a tecnologia Herculex pode dar uma contribuição
muito grande, ofertando controles entre 70% e 90%. Como exemplo prático, eu trouxe algumas fotos para ilustrar um pouquinho mais essa nossa abordagem. Então vocês vejam, né, um comparativo entre o milho convencional à sua esquerda, que praticamente foi dizimado pelo ataque da lagarta-rosca, e na direita da fotografia vocês observem então a tecnologia Herculex realmente oferecendo uma boa proteção contra o ataque de lagarta-rosca. Então, isso aqui era para simular, era para mostrar para vocês o quanto a tecnologia ajuda em termos de proteger as plantas nas fases iniciais em pragas de ataque no solo. Da mesma forma, olhando um pouquinho o estádio vegetativo de desenvolvimento das plantas, à sua esquerda vocês observem o milho convencional com uma forte pressão de ataque de lagarta do cartucho. Realmente tem um dano bastante severo nos cartuchos, as folhas estão bastante comprometidas e, obviamente, isso vai ter um impacto negativo em termos de produtividade. Ao lado, vocês têm a tecnologia Herculex, então, com um nível de controle excepcional e bastante saudável, num bom desenvolvimento e, obviamente, com um potencial produtivo bastante significativo. Da mesma forma, olhando um pouquinho em termos de ataque na espiga, a foto à esquerda representa um ataque de lagartas na espiga. Isso é uma situação bastante comum para alguns ambientes, em função de dificuldade de manejar essa praga, ou mesmo lagarta do cartucho, ou mesmo quando você tem lagarta da espiga, ela é complicada de você fazer manejo, uma vez que ela, instalada na espiga, os controles convencionais com aplicação de inseticidas são pouco efetivos, vamos colocar assim. E aí, realmente, o impacto da tecnologia Herculex na redução do dano pela lagarta. E o ponto principal dessa fotografia é realmente mostrar para vocês o impacto da tecnologia Herculex em termos de melhoria de qualidade de grãos. A gente sabe que hoje, muitas vezes, na entrega do produto, existe um processo de classificação e, dependendo da quantidade de grão ardido, brotado, enfim, atacado, danificado por praga, a gente recebe um desconto, muitas vezes no produto físico, muitas vezes quando a qualidade realmente está muito baixa em função de ataque de praga. O desconto passa a ser na precificação e isso, obviamente, tem um impacto significativo na receita do produtor. Um outro ponto interessante, como benefício indireto da tecnologia Herculex, é que o fato de haver uma melhoria na qualidade de grãos, obviamente, quem trabalha na cadeia produtiva, por exemplo, produtores que trabalham com suínos ou mesmo produtores que trabalham com produção de aves, né, setor de avicultura, com certeza um animal que é alimentado com milho muito mais sadio tem condições de produzir mais e ser muito mais produtivo e muito mais rentável, né? Nós observamos ao longo do tempo, eventualmente, alguns animais que são alimentados com rações, como exemplo a foto à esquerda, que está bastante danificada, gera uma série de problemas no desenvolvimento desse animal. Enfim, é evidente que a tecnologia tem um benefício muito grande em termos de melhoria de qualidade de grão. Como resultado, nós medimos o ganho em termos de potencial produtivo, comparando o material convencional com a sua versão Herculex em vários ambientes. E, obviamente, o benefício ele é tanto maior do uso da tecnologia Herculex, quanto maior for a pressão ou um ambiente que eu tenha um maior ataque de lagartas. A exemplo da tabela que vocês estão observando, nós caracterizamos medimos o potencial de produção da tecnologia em relação ao convencional na região sul. Observem que o milho Herculex, na média, representado pela coluna em vermelho, alcançou um resultado de 15 sacas por hectare acima do milho convencional. Quando nós vamos para um ambiente que existe uma pressão maior de insetos, a exemplo das regiões do Brasil Central, no ambiente centro-alto, da mesma forma essa medida foi feita e os resultados foram ainda maiores. Basicamente, nós observamos cerca de 32 sacas por hectare a mais de produtividade pela tecnologia Herculex. E o próximo slide ele remete a uma avaliação da mesma maneira, porém no ambiente centro-baixo, onde realmente a pressão da lagarta do cartucho é muito alta, é um desafio.
existem históricos de lavouras com mais de 5 aplicações nessas condições e realmente aí o benefício ele aparece com um grande diferencial. Então, na região centro-baixo, nós observamos um resultado de 53 sacas por hectare a mais pelo uso da tecnologia Herculex. Então, obviamente que é uma tecnologia espetacular do ponto de vista de controle, nos dá bastante segurança e realmente é uma ferramenta a mais para ajudar os produtores a produzirem mais. E os números são muito claros. Estimativas recentes mostram que a taxa de adoção das tecnologias de controle de milho BT, tecnologia do milho BT, representam hoje mais de 70% dos cultivos nessa safra de verão, com uma expectativa de ir a 75%, 80% na safrinha. Então, realmente ele tem o seu apelo e o seu impacto. E uma pergunta interessante que a gente coloca no próximo slide é qual a contribuição da tecnologia Herculex no tratamento de semente. Temos que entender que uma vez que eu tenho uma ferramenta, no caso a tecnologia Herculex, atuando sobre as principais lagartas, é óbvio que isso vai ter um impacto direto nos produtos que eu vou utilizar no tratamento de sementes. Então, eu posso fazer algumas inferências, eu posso fazer algumas medidas, a gente pode discutir alguns pontos aqui. Basicamente, os principais produtos utilizados no tratamento de sementes com foco no controle das lagartas são os produtos cujo grupo químico são dos carbamatos. E o que acontece? Esse tipo de princípio ativo é muito comum se usar nas lavouras convencionais, devem ser usados e são recomendados, porque eles protegem as lavouras contra o ataque das lagartas na fase inicial. E aí, com a entrada do milho BT, especificamente da tecnologia Herculex, surgiu a questão. Se eu tenho uma tecnologia oferecendo controle, realmente eu preciso continuar utilizando esse tipo de inseticida no tratamento de sementes? Para responder essa pergunta, nós contratamos uma série de trabalhos em várias instituições nacionais, instituições de pesquisa, para nos ajudar a fazer essa leitura para fazer um bom posicionamento da tecnologia. Eu quero mostrar para vocês nesse próximo slide exatamente a comprovação em termos de segurança que a tecnologia Herculex oferece no controle das pragas iniciais. O trabalho que vocês estão vendo foi desenvolvido na Fundação ABC, uma instituição do estado do Paraná, uma instituição de pesquisa, e basicamente o que se trabalhou? Nós temos à sua esquerda, nas colunas de cor laranja, o uso do tratamento de sementes no milho convencional. E à sua direita, nas colunas em azul, os resultados do uso de tratamento de sementes no milho que tem a tecnologia Herculex. Então, uma coisa fica muito óbvia. No milho convencional, se vocês observarem a terceira coluna, que é o tratamento imidacloprido mais tiodicarb, que é um dos carbamatos, ou seja, é um produto que oferece controle para a lagarta do cartucho, apenas 4% das plantas foram perdidas. E quando você compara isso com os produtos Chiametoxan e Fipronil no milho convencional, ou mesmo em relação à testemunha não tratada, a utilização do inseticida carbamato no tratamento de semente, representado pelo tiodicarb, é extremamente importante para o milho convencional. Quando você olha o mesmo tratamento comparando com os outros diferentes tratamentos na tecnologia Herculex, observamos que praticamente não existem diferenças entre utilizar um produto específico para o controle de lagartas quando eu tenho a tecnologia Herculex. Basicamente, o que se tem é uma variação entre 0, 2 e 4% de plantas cortadas nessas fases iniciais. Ou seja, esse trabalho mostra para nós a segurança que a tecnologia Herculex oferece durante o ataque inicial das pragas. Portanto, a tecnologia pode substituir, sim, o uso do tratamento de sementes com os produtos à base de carbamatos. Isso também foi feito um outro ensaio conduzido pela rede interna da Pioneer Sementes, onde nós comparamos, então, simulamos ataques em ambiente controlado da lagarta do cartucho, da lagarta rosca e da lagarta elasmo, a fim de verificar a eficiência da tecnologia Herculex no ataque inicial das pragas. Se vocês observarem a primeira coluna, a coluna mais clara representa o milho convencional e o seu percentual de ataque, e a coluna em azul escuro representa os dados de percentual de plantas cortadas pela tecnologia Herculex.
No milho convencional, observem que quando eu tenho um ataque de lagarta do cartucho, obviamente sem tratamento, eu tenho praticamente 100% das plantas cortadas, o que é esperado numa condição dessa. Ao lado eu tenho a coluna da tecnologia Herculex, oferecendo 96% de eficiência de controle em termos de plantas cortadas. Da mesma forma, observem para a lagarta rosca, na tecnologia Herculex oferecendo algo como 95% de controle e praticamente 100% de controle para a lagarta elasmo. Então, esses resultados reforçam a posição de que realmente a tecnologia tem uma contribuição grande também para o tratamento de sementes, podendo ser uma ferramenta que dispensa o uso de inseticidas à base de carbamatos. E lembrando que, nesse caso, a adoção do inseticida carbamato no controle de lagartas, por exemplo, no milho convencional, ou no caso eu tenho uma tecnologia Herculex, isso muda e gera uma baita de uma oportunidade, que é a aquisição dos produtores, a possibilidade de receber a semente pronta para plantar. Do que eu estou falando? Uma vez que eu posso retirar o inseticida carbamato do tratamento de sementes, existe uma oportunidade de se prestar um serviço através da indústria do uso do tratamento de sementes industrial. E é esse o terceiro ponto que fundamenta o sistema de solução completa. Eu trouxe aqui um paralelo para mostrar para vocês, até bem pouco tempo, no milho convencional, como é que se fazia o tratamento de sementes e as necessidades que eram obviamente necessárias para se fazer, e com a entrada da tecnologia Herculex, a contribuição que o tratamento de sementes industrial pode oferecer. Então, fazendo um comparativo entre passado e presente, observem que, até bem pouco tempo atrás, o tratamento era realizado nas fazendas. Ou seja, o produtor recebia a semente, milho convencional, tinha que fazer um tratamento, obviamente é uma necessidade do produtor, a gente sabe que é uma ferramenta de manejo extremamente importante, precisava ser feito, mas muitas vezes acontecia o que vocês estão vendo. Muitas vezes numa betoneira, sem os devidos equipamentos, exposição de funcionários a produtos químicos, sem qualidade nenhuma, enfim, uma necessidade, mas que por problemas locais tinha que ser feito. E, obviamente, quando você trabalha com esse tipo de tratamento, um tratamento local, em função de não ter as devidas máquinas, os aparelhos e toda a estrutura necessária para realizar um bom tratamento, existem alguns riscos associados ao tratamento convencional, como vocês podem ver nessa lâmina, nesse próximo slide. Basicamente, o que acontece? No tratamento convencional, eu necessariamente preciso utilizar o produto carbamato. E é sabido que esse produto, dependendo da forma como ele é utilizado, ele tem um efeito de redução da qualidade fisiológica da semente, quer seja por problemas de dose, quer seja por formas de tratar, quer seja por excesso ou pouca ou alta dose, enfim, e a qualidade do tratamento como um todo. E aí o exemplo típico dessa forma de tratar é representada pela foto. Vocês têm um exemplo de lavoura tratada em betoneira, onde existe um problema de distribuição de produto nas sementes. Obviamente que as sementes que recebem menos produto químico, menos inseticida, vão apresentar um problema de performance em relação ao controle de praga. Da mesma forma que uma semente que recebe uma dose excessiva de produto pode ter um comprometimento da germinação. E é o exemplo da foto ao lado, que vocês têm uma planta que vem se desenvolvendo com problema de intoxicação por excesso de inseticida na semente. Então, até bem pouco atrás era necessário e assim é que era feito. E aonde é que a gente quer chegar? Esse tipo de modalidade, com a entrada da tecnologia Herculex, ela viabiliza a retirada desses produtos e permite que a indústria faça o tratamento industrial com produtos que realmente são comprovados que não causam problemas de intoxicação às sementes, além de todos os benefícios da qualidade e da maneira que a semente é tratada. Então, nesse próximo slide, vocês podem conferir um exemplo de um ambiente dentro da nossa empresa, dos modernos tratadores onde é feita a operação de tratamento de sementes. E, basicamente, o principal
ponto técnico, o principal conceito técnico do tratamento de sementes industrial é que a dosagem que é utilizada nessa modalidade de tratamento, a gente considera o tratamento feito pela dose de ingrediente ativo por semente. Não por volume, não por peso, e sim por semente, o que dá uma segurança muito grande em termos de eficiência e performance no desenvolvimento das plantas nas fases iniciais. Além disso, além dessa utilização de dose de ingrediente ativo por semente, como forma de melhorar a cobertura e distribuição dos inseticidas na semente, a gente adota a utilização, utiliza os polímeros. O que são os polímeros? Os polímeros nada mais é do que um tratamento adicional que a gente faz após o tratamento com inseticidas, com o objetivo de cobrir e proteger a semente para que ela não, ao longo do transporte, ao longo do processo de plantio, ela não perca a quantidade de ingrediente ativo que foi realizada no processo de tratamento. Em termos práticos, a foto ilustra muito bem o que eu quero dizer para vocês. À sua esquerda nós temos uma semente tratada industrialmente, com os devidos produtos, e que não recebeu adição de polímero. Obviamente, o que vocês podem observar na sacaria é que existe um resíduo de produto e, obviamente, a semente não está, ou em tese, se ela for comercializada, ela pode apresentar problemas de eficiência. Com a utilização do polímero, que é a foto à direita, vocês observem que praticamente é praticamente inexistente ou reduzido significativamente a formação de pó, que é a questão do produto, dos inseticidas ali. Então, é uma segurança a mais e realmente garante a dosagem que foi colocada na semente por ocasião do tratamento. Aqui, uma forma prática de medir isso, nós simulamos em condições de plantio, passamos 4 vezes colocando a semente na caixa de semeadeira, simulando um plantio, repetimos essa operação por 4 vezes e comparamos quando eu tenho o tratamento com polímero e sem polímero. E é evidente os benefícios, ou principalmente fica muito claro o quanto o polímero protege e garante a dose de princípio ativo por semente, protegendo a semente então contra a perda e redução dos inseticidas na semente. Também temos um trabalho que realizamos recentemente para medir e avaliar o quanto o tratamento de semente industrial com foco em percevejos, por exemplo, que é uma praga que via biotecnologia ainda nós não temos nenhuma ferramenta de controle, ou seja, eu ainda dependo de pulverizações para controle, eu ainda dependo de fazer tratamento. Então, no caso do tratamento de sementes industrial, a gente utiliza produtos específicos para o controle de percevejo. E medimos isso na safra do ano passado. Então, basicamente, o que vocês têm é uma avaliação de performance, considerando um milho BT com a tecnologia Herculex, sem tratamento de sementes, e à sua direita, esse mesmo milho recebendo então o tratamento de sementes industrial com produtos específicos para o controle de percevejo. E observem que numa escala de avaliação de danos de percevejo, nós fizemos a caracterização do dano e basicamente entre dano leve e dano médio, pouca diferença entre tratar e não tratar. Contudo, nas avaliações de dano pesado, dano severo, representado pela coluna em amarelo, vocês observem que existe uma contribuição muito grande do tratamento de semente industrial na redução do dano severo por conta dos produtos inseticidas que são utilizados. Então, basicamente, o que se observa é uma redução de mais de 20%, então, nas avaliações de dano severo. Obviamente, eu estou forçando um pouquinho mais na parte de dano severo, porque realmente esse é o tipo de dano que vai ter um impacto significativo em termos de redução de produtividade. E isso também foi medido. Após essas avaliações de dano e o benefício da redução de dano severo pelo uso do tratamento de semente industrial com os inseticidas, observe o impacto em produtividade. Basicamente, nós observamos em torno de cerca de aproximadamente 18 sacas por hectare de benefício pelo uso do tratamento de sementes industrial. Então, realmente, a combinação da tecnologia Herculex, somada, protegendo lagartas em fase inicial, e a possibilidade de trabalhar
as sementes já prontas para plantar, com o tratamento de semente industrial, podem gerar um impacto extremamente positivo em termos de produtividade e, obviamente, rentabilidade. Atualmente, nessa lâmina, vocês podem observar os produtos que a empresa utiliza para fazer o tratamento de semente industrial. Basicamente, hoje se trabalha com inseticida Cruiser, cujo foco são os insetos sugadores, a exemplo de percevejos e tripes em fase inicial, um produto de ação comprovada para essas pragas e que na modalidade de tratamento de semente industrial ele não causa nenhum tipo de problema à semente. Um outro produto também que é possível de se fazer o tratamento industrial e que nós também utilizamos é o produto Standac, cujo foco são controlar alguns insetos mastigadores, a exemplo dos corós. Então, obviamente, são opções disponíveis para se fazer tratamento industrial. E mais recentemente, nós estamos também ofertando mais uma opção de produto no tratamento de semente industrial, que é o inseticida poncho, como vocês podem ver nesse slide agora. O inseticida poncho, ele também é um inseticida do grupo químico dos neonicotinoides, portanto, ele tem um foco de controle em insetos sugadores, a exemplo de percevejos e também cigarrinhas. Então, é mais uma opção que vocês têm à disposição, a exemplo de Cruiser e Standac, agora também existe o produto poncho. E, para nós encerrarmos essa apresentação com relação à parte de tratamento de sementes, eu resumi alguns benefícios que são bastante interessantes do ponto de vista de praticidade e economia com relação a receber as sementes prontas para plantar. Então, o primeiro benefício que vocês estão vendo é realmente conveniência e comodidade. A semente sai pronta. Vocês definem um bom híbrido com a tecnologia Herculex, tecnologia do milho BT, já tratada com os inseticidas ao seu critério e recebe as sementes prontas para plantar. Então, isso realmente dá uma velocidade e, obviamente, isso tem um impacto em outros benefícios, como, por exemplo, os benefícios técnicos, a exemplo de que realmente a gente garante a dose de ingrediente ativo por semente, ou seja, a qualidade do tratamento como um todo, e também garantimos que os produtos que são utilizados nesse tratamento não afetam a qualidade fisiológica da semente. Portanto, realmente é uma semente de boa qualidade para ser plantada. E tem outros benefícios interessantes na área ambiental e de segurança, é que realmente você elimina um problema, ou a exemplo do que foi aquela foto que eu mostrei agora há pouco, de manipular produtos sem EPI, ou mesmo quando você usa EPI, você realmente tirar a exposição do seu funcionário próprio ou do produtor como um todo, garante, você consegue realmente fazer um tratamento melhor via indústria, enfim, todos esses benefícios são muito importantes e realmente a gente tem observado uma demanda crescente para esse tipo de prestação de serviço. E, finalmente, então, finalizando então a nossa apresentação em relação ao sistema de solução completa, resumidamente o que a gente viu, tentei passar para vocês a ideia do que é o sistema de solução completa, tendo como as sementes como principal veículo de tecnologia, onde nós temos uma boa genética através do desenvolvimento dos nossos materiais através das estações de pesquisa focada para os seus ambientes, o uso das ferramentas de marcador molecular adicionando valor a esse híbrido, a essa variedade. Da mesma forma, nessa mesma semente nós temos a possibilidade de ofertar a tecnologia Herculex e também prestar o serviço de tratamento de semente industrial, ou seja, a semente pronta para plantar. E para o futuro, uma vez estabelecido o sistema de solução completa, a tendência é que esse sistema seja melhorado a partir do momento que novas tecnologias sejam desenvolvidas. Daqui a pouquinho nós vamos observar novas ferramentas de milho BT sendo desenvolvidas, milhos que tenham tecnologia de milho BT que tenha uma eficiência maior para algumas pragas. Daqui a pouquinho nós vamos observar novos produtos utilizados para tratamento de sementes, a exemplo de alguns nematicidas que já estão sendo desenvolvidos no mercado nacional. Então é mais uma ferramenta para as áreas com problema de pressão e incidência de nematóides. Então daqui a pouquinho esse é um produto que também vai ser ofertado no tratamento de semente industrial. E a ideia é que ao passar do tempo,
esse tipo de solução integrada, o exemplo do sistema de solução completa, ele vai se desenvolvendo e vai sendo percebido pelos nossos clientes e produtores, porque realmente é um tipo de tecnologia, é uma solução que realmente contribui, porque assegura os investimentos, protege os investimentos e realmente tem um impacto sobre a produtividade e a rentabilidade das lavouras dos nossos produtores. Em nome da Pioneer Sementes, eu quero agradecer a participação de todos vocês. Fica então o meu contato para qualquer dúvida e na sequência então nós vamos ter aí um tempo para sanar algumas questões de vocês. Aquilo que não for respondido em função do tempo, na sequência eu terei acesso às perguntas e farei a resposta por e-mail. Muito obrigado. Nós temos aqui uma primeira pergunta do colega Marcelo, da região oeste do Paraná. Planto safrinha na região oeste do Paraná e tenho muito problema com percevejo no começo da lavoura. O tratamento de sementes industrial é suficiente? Uma pergunta interessante, Marcelo, mas obviamente que a utilização do tratamento de semente industrial ela tem que ser encarada como uma tecnologia, como mais uma ferramenta dentro do manejo integrado de pragas. Em hipótese alguma, a gente deve considerar as tecnologias de forma isolada. No caso dos plantios de safrinha, é sabido que normalmente se cultiva se planta o milho safrinha sobre soja e evidentemente a pressão de insetos é muito alta. E muitas vezes só o tratamento de sementes per si não é suficiente para atender a demanda na fase inicial em função da pressão. Nesses casos específicos é sugerido, é recomendado que se faça uma aplicação logo na emergência das primeiras folhas do milho como forma de reduzir a população desse inseto na lavoura, para que realmente então o tratamento de sementes combinado com essa prática de manejo proteja as sementes, as plantas durante as fases iniciais. Uma outra pergunta do colega Daniel, como a Pioneer garante a dose de ingrediente ativo por semente? Basicamente, a gente trabalha com as orientações em termos de dose. A dose é definida, se tem um contrato onde a gente segue rigorosamente as normas de registro de produto no Ministério da Agricultura, ou seja, se trabalha com a dose de registro do produto e através de uma série de exames ou série de amostras que são feitas durante o processo de tratamento, a gente envia essas amostras da semente tratada para laboratórios específicos que fazem a checagem, então, se realmente aquele lote, aquela semente recebeu a dose que tem que ter por semente. Então, todo esse processo ele é certificado, ele é feito fora da empresa e com base nos resultados dessas avaliações é que nós, então, garantimos e comercializamos as sementes tratadas. Colega Rodrigo, a tecnologia Herculex dispensa o uso de inseticidas no controle da lagarta do cartucho? Bastante interessante essa pergunta, Rodrigo, e é importante dizer o seguinte, como apresentei para vocês, apesar da tecnologia Herculex realmente oferecer um bom nível de controle para as principais pragas, de novo, em hipótese alguma a gente deve considerar uma tecnologia de forma isolada como sendo a salvação para todos os problemas. Da mesma forma que eu comentei agora há pouco sobre percevejo, da mesma forma, se você está plantando as suas lavouras em áreas que têm um histórico de alta pressão de lagartas, também é recomendado que você faça o manejo integrado de pragas, com, por exemplo, dessecações antecipadas com produtos específicos, a fim de reduzir a população desse inseto e ajudar a tecnologia a desempenhar o seu papel. Então, a mensagem é muito clara. Em hipótese alguma, considere a tecnologia de forma isolada. Sempre trabalhe considerando o manejo integrado de pragas e trabalhando sempre de forma combinada as estratégias para que você realmente tenha sucesso no seu cultivo. Uma pergunta do colega André Roberto. Como é o nome deste gene nativo que foi introduzido para haver esta tolerância à ferrugem polissora? A denominação que a gente usa, ela é de caráter interno. A gente chama de tecnologia NSR, mas ela é utilizada para fins internos apenas. No caso, o mais importante dessa situação é realmente o produto final que o usuário vai ter,
que é realmente receber uma semente que possui a tolerância à doença da ferrugem polissória. Então, a princípio, a gente não trabalha promocionando isso como uma tecnologia específica, mas sim o produto final realmente ele tem a característica de interesse, que é a tolerância à ferrugem polissória. Temos aqui uma última pergunta, então. Na sequência, eu farei as respostas, então, por e-mail. E a pergunta do colega André. Para que ano vai estar disponível o tratamento com poncho? Bom, nós temos uma série de ensaios que foram feitas em 2003, 2004 com esse produto, já validamos os resultados. Recentemente, montamos também, na última safrinha, mais alguns ensaios. E a partir dessa safra, agora no verão, nós já temos alguma oferta desse produto para os plantios de verão e certamente teremos um bom volume do inseticida poncho para as condições da safrinha que inicia no próximo ano, em janeiro, fevereiro, março de 2011.